Minutos, estamos de volta com o CBN Campinas para trazer um assunto que é importante nas relações familiares. Sempre que tem uma boa relação do casal com filhos, o desenvolvimento acaba sendo saudável. Mas há em momentos também em que esse casal precisa se separar e o filho fica ali entre os dois lados, né? Sem saber exatamente como lidar com a situação da separação e como que os pais também acabam agindo com essa criança nesse período de distanciamento. A gente convidou a Fernanda Cedenho Martins, que é advogada, para falar um pouquinho do trabalho de prevenção à alienação parental. Hoje é um dia importante, né, Fernanda? Dia Internacional de Conscientização sobre esse tema. Bom dia, Sandra. Bom dia, Bom Guilherme. dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Realmente, hoje é um dia importante para a gente falar a respeito desse tema que, embora seja pouco debatido, é muito corriqueiro, né, nas relações familiares e, às vezes, muito desconhecido pelas pessoas envolvidas nesse tipo de relação. Explicando exatamente, então, o que e como acontece essa alienação. A alienação parental, para os fins jurídicos, né, para os fins que a lei traz hoje, ela é qualquer interferência psicológica na criança ou no adolescente perpetrada por algum dos genitores ou avós ou qualquer pessoa que detenha a guarda, a responsabilidade sobre aquela criança, sobre esse adolescente, que interfira nessa formação para denegrir, para prejudicar o convívio dele com o outro genitor ou com a família deste outro genitor, para realmente dificultar esse convívio com a outra parte da família. Fernanda, a gente tem uma estatística aqui do Datafolha, que cerca de 80% dos 20 milhões de filhos de casais separados do Brasil são atingidos por esse problema. Minha questão é, para a gente ter um índice tão alto assim, isso ocorre sempre de forma deliberada? Por exemplo, um pai ou uma mãe tentar falar mal para o filho, fazer, digamos assim, fazer a cabeça dele contra o outro propositalmente, ou isso acontece às vezes sem querer, assim, a mãe está conversando, o pai está conversando com outra pessoa, e aí fala mal do ex-companheiro, e a criança ouve, e a principal referência para a criança é a mãe ou é o pai, né? E de que forma isso acontece? Guilherme, o que se percebe hoje? Que muitas vezes o alienador, né, a gente usa esse termo, a pessoa que faz esse tipo de ato, ele inconscientemente está prejudicando, está fazendo isso. Na verdade, dificilmente você vê uma mãe, um pai que faz isso e quer prejudicar. A criança sabe que está prejudicando. Então, tem essa confusão, né, no relacionamento entre os adultos que não deu certo, normalmente casamentos que terminam, né, então nessa ruptura tem esses sentimentos que envolvem os adultos. Esses adultos acabam transferindo para a criança inconscientemente. De que forma? Ele precisa saber o pai que tem que ver que a mãe fez isso, tem que ver que aquilo, porque então acaba dando para a criança informações que não dizem respeito a ela, né? Então acaba sendo realmente, costuma-se ser, né, também de forma inconsciente em vários casos. Por isso que talvez esse índice tão grande, porque não é comum que a gente fale, que não vamos partir do pressuposto que pais saibam que fazendo aquilo estão prejudicando os filhos e ainda assim insistam em fazê-lo. Então pode acontecer dessa forma mesmo, Uhum. achando que eu estou poupando a criança de conviver com a outra genitora ou com a mãe porque ele é isso ou é aquilo, conforme uma percepção pessoal desse adulto, mas na verdade se prejudica, né? Porque é o direito dessa criança de ter esse convívio, independente do que aconteceu entre os adultos. Então, por essa razão é importante a gente falar que essa criança tem que ser preservada desses conflitos entre os genitores, principalmente. Porque na separação muitas vezes pode vir o ressentimento, né, abandono, a questão de traição, de raiva, desejo até de vingança entre o próprio casal. Mas aqueles que estão participando desse convívio social, tipo avós, primos, tios, também podem transferir isso para a criança, também podem fazer a alienação? Sim, porque a lei não determina que só o genitor é o alienador, né? Também isso pode vir da família extensa que a gente fala, os avós, os tios, os demais envolvidos até no convívio com essa criança. Qualquer pessoa que detém algum tipo de autoridade, que a criança está ali sob os cuidados, que tem esse tipo de influência, pode praticar quando tenta deliberadamente dificultar esse convívio ou desqualificar o outro genitor ou a outra família para essa criança e para esse adolescente, justamente visando esse
esse afastamento. Então, isso não se restringe só aos pais, mas também a esses outros cuidadores, as outras pessoas da família que têm esse tipo de responsabilidade. Em que momento levar, né, casos assim para a justiça? Isso vai depender do contexto familiar, do que está sendo, do que está realmente acontecendo, porque atos pontuais, por si só, a mãe está dificultando que eu veja, normalmente de domingo eu não consigo ver, então, atos pontuais não podem por si só ser caracterizados uma alienação, né? Então, a partir do momento que você vê que essa criança está realmente sendo privada de conviver com algum desses genitores, ou está criando uma imagem distorcida, criando algum tipo de aversão, de repulsa, ou se sentindo constrangido de conviver com um dos pais ou um dos familiares nesse sentido, quando isso já a partir para essa esfera da criança, que ela está sendo lesada, privada desse direito, é o momento de levar para o judiciário, porque isso vai ser constatado quando isso chega no judiciário. São inúmeras as medidas que podem ser adotadas, isso a depender do caso, vem desde de uma advertência do juiz, de uma conscientização, ele não chega no primeiro momento já falando existe ou não essa prática, havendo indícios dessa alienação parental, o juiz pode por si só conscientizar os envolvidos disso, e isso pode surtir um efeito positivo naquela família. Ou, por outro lado, se tratar de algo mais grave, uma situação muito mais grave, passa-se as outras medidas para que a situação seja resolvida pelo judiciário. Fernanda Cedenho Martins, advogada, explicando aqui para a gente a importância, então, dessa proteção, né, às crianças e adolescentes, destacando as leis que preservam a integridade desses mais jovens. E quero agradecer imensamente por contribuir com esse conteúdo aqui e informar nossos ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade de falar a respeito desse tema tão relevante, Sandra. 10h24.